Olá, meus amigos, aqui Gilmene, o Conde Basile. Eu estou aqui direto deste pedacinho do céu, deste paraíso, que é o Recanto Rosa dos Ventos, que é o meu sítio aqui em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. A gente está aqui, eu e o Taquito, o cachorro mais famoso da internet. Estamos juntos aqui para quê? Para o nosso programa Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem aqui, olha, neste momento assim, super gostoso de encontro com a natureza, para aquela nossa reflexão, falar assim, olho no olho, cara a cara, juntinho com vocês, falar sobre todos aqueles assuntos que a gente tem vontade de desabafar um com o outro. Também foi dia de Santa Sara Kali, 24 e também 25, muitas pessoas também comemoram no dia 25, e saber um resumo de como foi esse dia, e principalmente responder várias perguntas que me chegaram por ser a data de Santa Sara Kali, e aqui o Recanto Rosa dos Ventos ter sido o início de tudo, do primeiro santuário para Santa Sara Kali, onde ela recebeu a relíquia, aonde nós recebemos o patriarca da Igreja Católica Ortodoxa das Nações da França, que veio abençoar, que deu a bênção, a transição do santuário para o Castelo Santa Sara Kali, lá em Peruíbe, no litoral sul aqui de São Paulo, como está a evolução lá, o que aconteceu com as festividades que existiam aqui, existem ainda, qual é a movimentação, quais são os planos futuros, o que vai acontecer. Então não perca que vai rolar tudo isso neste vídeo de agora. Pois é, meus amigos, eu estou aqui mostrando para vocês de longe aqui a dimensão que nós temos aqui. É uma área muito grande aqui no Recanto Rosa dos Ventos, aqui em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. A gente está aqui na beira do lago, tá vendo os patinhos aí nadando, tudo. Agora choveu bastante, está bem cheio, tá bonito, tá bem gostoso, né? Ele tá com essa camadinha verde aqui, porque passou muito tempo sem chover. São algas, né? São plantas aquáticas que tem e vai tendo. Aí depois, quando vai chovendo, elas vão indo embora, os próprios patinhos vão jogando para fora ao nadar, e a gente está aqui, ó, no meio de várias árvores frutíferas, no meio dessa natureza linda, preservada, assim, muito gostoso, e aqui acontecia as festas ciganas mais bonitas que nós temos. Durante muito tempo, aproximadamente mais de 14 anos, as festas aconteceram aqui. Foram 24 edições de festas. Não era apenas uma por ano, começou sim como uma por ano. Começou ela para comemorar a promessa que eu fiz a Santa Sara lá de trás, desde a época de Itapecerica da Serra, onde tinha o meu casarão, onde a gente morava na beira de um lago também, e que lá aconteceram a promessa que eu tinha perdido a visão do olho direito, consegui recuperar e prometi, né, que meus aniversários todos seriam comemorados em celebração a Santa Sara Kali, até que eu conseguisse um espaço e construísse para ela um santuário, construísse uma capelinha, construísse algo que Santa Sara não tinha. Santa Sara não era conhecida aqui no Brasil desta forma como ela é hoje, e nem difundida muito através dos ciganos, né? Porque as pessoas confundem muito. Santa Sara, a padroeira do povo cigano, também padroeira do povo cigano e de várias outras coisas. Porém, os ciganos, eles se dividem, já disse várias vezes para vocês, os ciganos se dividem em clãs. Então, o cigano típico brasileiro, o clã mais difundido no Brasil, o que vem desde o Brasil colônia, desde a colonização do Brasil, é o cigano Calon, que é um cigano que é o cigano de acampamento, o cigano que ele tem uma origem aqui, e ele é fundamentalmente fundado aqui no Brasil, né? Os ciganos de hoje em dia, eles têm uma raiz muito brasileira, mais do que os outros ciganos que vieram bem depois, vieram na época da Segunda Guerra, na época da repressão, na época do nazismo, né? Da perseguição de Hitler. Então muitos vieram para cá, os ciganos europeus, do sul da Itália, da França, de vários outros lugares. E os ciganos que mais cultuavam era dessa região, porque Santa Sara, toda a história dela acontece na crucificação de Jesus, por ser a filha de Jesus com Maria Madalena, coisa que todo mundo tem medo de falar. Mas eu não sou todo mundo, então eu não tenho medo de falar. Quer assistir a história da Santa Sara? No final do vídeo tem lá, a história proibida de Santa Sara Kali, a filha de Jesus com Maria Madalena. Sara, princesa Kali negra. Então eu não tenho medo de dizer que ela era escura de pele, que Jesus era escuro de pele. Então lá a gente está aqui para falar a nossa verdade. O nosso canal tem
um compromisso com a verdade. Então a gente fala a verdade, doa a quem doer. Bom, enquanto eu vou falando com vocês aqui, eu vou mostrando aqui, andando pelo nosso cenário aqui, né, por todo esse espaço maravilhoso que está aqui, que vocês viram. Então o que acontece? Eu fiz essa promessa que eu tinha perdido, consegui recuperar, enxergo dos dois olhos perfeitamente, uma vista que estava desenganada, porque foi um descolamento de retina, e consegui. E aí, desde então, eu comemoro no primeiro sábado de agosto, que é o meu aniversário, que eu comemoro e é a minha promessa com Santa Sara. Quando eu fundei aqui, comecei, de uma festa de aniversário, ela se tornou uma festa, mega festa, era muita gente. Todo mundo queria conhecer, queria dançar, queria bailar, porque não se tinha contato às festas da cultura cigana, uma ligação. Não que as nossas festas feitas aqui fossem festas ciganas. Entenda uma coisa, uma festa cigana é um casamento, é feita por famílias ciganas que se encontram e confraternizam. As festas que nós fazemos junto com os gajos, os não ciganos, são festas temáticas ciganas, usando o tema cigano. Mesmo o louvor a Santa Sara é algo também que não é particularmente dos ciganos. E os ciganos que cultuam Santa Sara são os ciganos europeus, né, que vieram depois para cá, depois de tudo. Não, já os calons, eles têm uma devoção por Nossa Senhora Aparecida, eles por São Jorge, por vários outros santos, de acordo também com o Estado brasileiro que eles são. Então, gente, o que acontece? Nem sempre, às vezes, você vai encontrar um povo cigano que também seja devoto de Santa Sara. Muitas vezes a gente fala, então a gente generaliza tudo. Como são clãs diferentes, são pessoas de uma cultura, mas porém com costumes diferentes de acordo com cada família, de acordo com cada clã, então existe essa diferenciação muito grande, até no culto de Santa Sara. Então, nós dizemos que é a padroeira do povo cigano, mas não é de todo o povo cigano. E o conhecimento sobre ela sempre foi muito escondido. É uma santa da era de Jesus, por ser o Santo Graal, a filha de Jesus com Maria Madalena. Então, ela tem, né, mais de 2000 anos, sua história. E os restos mortais dela existem e estão em Saint-Marie-de-la-Mer, na França. É a cidade onde os acolheram. Eu não vou contar a lenda neste vídeo, porque vai ficar longo, e nós temos um vídeo que conta passo a passo lá. Vá visitar, e aliás, nessa época, esses vídeos que eu lancei, há mais de 5 anos que essa história vem rolando, e que eu estou contando, encabeçando a história com riqueza de detalhes, muitos falando que eu afirmo, né, sobre a história de Santa Sara, e essa é uma das maiores perguntas, né, que eu afirmo que a lenda é verdadeira, e assim, assado. Gente, se eu já uso a lenda, uma história, ela tem a possibilidade de você crer ou não, está na sua mão. Eu conto, de acordo comigo, com a minha verdade, né? E não com a verdade que as pessoas querem. Então, se eu estou contando, é porque eu acredito. Agora, se você vai acreditar ou não, cabe a você. Então, a lenda foi muito comentada. Muitas pessoas perguntando, e falando comigo. E tem os haters, claro, as pessoas que vão questionar a lenda, falar, nossa. E aí eu vou ter 3 tópicos para falarem para vocês. Quais são as coisas mais faladas ali? Qual é a maior reclamação quando eu conto a história de Santa Sara Cali, a lenda proibida? Você adivinha? Então, senta aí e vamos falar sobre isso. São 3 tópicos e você não imagina o que é que incomoda esse povo quando eu conto a lenda. Pois é, uma das coisas, as 3 tópicos que eu peguei em todos os comentários, quando eu falo sobre a lenda, que mais incomodou as pessoas, nós falamos que a filha de Jesus com Maria Madalena. Que o nome de Sara é Sara, o significado de Sara é princesa, e Kali, que vem do sânscrito, negra, princesa negra. E o que mais importa de tudo isso era, a gente imagina, porque Jesus não poderia ter casado com Maria Madalena, ele ter sido, né, feito o casamento com Maria Madalena, não, acho que é isso que incomodou. Gente, não é isso em primeiro lugar. Então seria o quê? Ele ter tido uma filha, né, deve ser o que incomodou. Não é o que está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está quando eu falo que Sara Kali, porque é negra de pele, que Jesus não seria branco, Jesus seria de uma coloração escura, seria de preto, mas não o preto africano, a gente já sabe, mas sim a coloração de pele escura da região ali,
onde ele nasceu, onde todos são mouros e tudo. Sabe que vem explicações supostamente científicas de que todos os judeus eram brancos de olho azul e que eles como não misturavam a raça, então Jesus é provado que é de olho azul. Aí usaram o Santo Sudário para falar para mim e dizer que o Santo Sudário marca que ele é assim, que é assado. Gente, o Santo Sudário até hoje também não é algo que a ciência bate o martelo e diz, é ele, entendeu? Nada tem muito assim. Por quê? Porque toda a história guardada sobre a verdadeira história de Jesus, ela está muito escondida, gente. Não foi oficializada. A gente sabe, tem na mídia, tem na internet, tem nos documentos, tudo aquilo que quem detém a religião, quem detém a patente sobre toda essa história, guarda muito bem guardado. Nós temos fragmentos que nós encontramos, histórias de antepassados, histórias dos nossos espíritos e dos nossos guardiões que nos contam e que a gente passa adiante, entendeu? E que com detalhes a gente consegue ter uma certa certeza sobre tudo. Então o que incomoda é se Jesus era branco ou preto. Até hoje, 2025, o racismo impera de uma forma tão grande que se Jesus fosse japonês, se Jesus fosse indígena, fosse de pele vermelha, se Jesus fosse... Qual seria a diferença da sua santidade? Nenhuma. Então o que mais importa é isso, a coloração da pele de Jesus e de Santa Sara. Ah, Santa Sara é a Sara da Bíblia, de não sei quem, de não sei quem. Não, ela não é a Sara da Bíblia. Santa Sara não está descrita na Bíblia católica, ela está nos evangelhos apócrifos fora disso. Ah, porque a coloração de pele. Ah, a Santa Sara católica, ela é branca. A Santa Sara dos ciganos, da Umbanda, sei lá, é preta. É a mesma coisa, mesma história para tentar. A preocupação é com a coloração de pele e não com o significado que ela está. O medo de dizer que ela seria o Santo Graal, o sangue de Cristo na Terra, porque uma coisa que ninguém presta atenção é que se fala, sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus tem poder, porque Jesus me cubra com o seu sangue sagrado. Gente, o que você entende quando fala o sangue de Jesus tem poder? É o sangue que ele derramou na cruz? Também, claro, ele derramou. Mas não é um figurativo, gente. Se o sangue de Jesus tem poder, e Jesus derramou o seu sangue na terra, deixou o seu sangue na terra para nos salvar, você entende que foi o sangue que ele derramou na crucificação, ou foi o sangue real dele, no cálice sagrado, que gerou filhos e descendentes, para viver até hoje, e ser um entreponto até hoje, pontos de pessoas, de energias de pessoas boas encarnadas com o sangue de Cristo, lutando talvez ainda pelo mal. Porque nos anos que nós estamos, nós ainda temos assim extremos poderes que lutam por guerras e outros que lutam por paz. Então sempre tem aquele contraponto. Na minha opinião, o sangue de Cristo viveu na Terra e vive até hoje. E pode ser que corra em nossas veias, sem que nós saibamos quem é quem. Isso que dá o sabor e a cor nessa história toda quando fala da filha de Jesus com Maria Madalena. E é muito bonito. E o que desabonaria Jesus se ele tivesse tido um filho? Qual seria o crime dele constituir família? Sendo que a família, religiosamente, ela é sagrada, ela é a base de tudo. E por que o grande Messias que veio, enviado, filho de Deus, não poderia ter família na terra? E formar uma família de sangue. O que tiraria os poderes dele disso? A mesma coisa com a coloração de pele. O que diminuiria ele, diferiria ele se ele fosse de um tom mais claro ou mais escuro? Uma palheta de cores define quem é mais santo ou menos santo? Não, né? Ser casado ou solteiro te coloca de uma maneira de pureza ou não? A virgindade, qual é uma coisa e outra? Ter um filho não é uma bênção divina e sagrada, porque não é crescei-vos e multiplicai-vos? Por que o próprio Filho de Deus, o próprio sangue divino, não deixaria na terra a sua força, a sua energia? Então, assim, são contextos que a gente fala e que as pessoas ficam se apegando nesse ponto. Aí depois a história de que é blasfêmia falar que Jesus foi... que não pode falar que ele casou, que não tem nada com Maria Madalena. Então as pessoas afirmam também. Então do mesmo jeito que as pessoas dizem quando eu conto a lenda, eu afirmo uma coisa, elas afirmam também a indignação e a verdade que elas têm no coração. E tá tudo certo se acreditar nisso, sem problema nenhum. É simples, não assiste meus vídeos, não me segue, entendeu? Se eu falo coisas que não convém a você, não te convence e não te agrada, pula, vai para outro, que esse é a finalidade das coisas. Bom,
esclarecendo um pouco dessa história da lenda. E as maiores perguntas foram por que eu não fiz uma festa para Santa Sara, onde todo mundo queria visitar o castelo, mas queria saber se ia ter uma festividade, ou se eu ia fazer uma fogueira, ou se eu ia fazer algo assim. Primeiro, porque não é hábito da minha família, nosso aqui e do santuário, fazer o 24 e 25 de maio como uma data festiva da festa. Por quê? Porque é um dia onde todo mundo, né, que cultua Santa Sara em vários pontos do mesmo estado que eu estou, ou dos outros estados aqui no Brasil, e de vários outros lugares, também cultuam. Então, assim, o santuário, como nós temos um santuário, seria uma capela, a gruta, uma relíquia dela, um pedacinho ali do seu fragmento, do seu DNA com a gente, tem uma consagração. Então, eu deixo esse dia das festas para as pessoas ficarem, e também para não ter essa divisão de, sabe, tentar brigar por público. Por quê? Porque nós não somos um local que foi focado para a festa, e sim focado para falar, contar quem ela é. Então o santuário fica aberto, como ficou, para receber aquelas pessoas que aquele dia não está afim de festa, mas está afim de rezar, de levar sua fruta, sua oferenda, seu pedido, seu lenço, se ajoelhar, ter uma comunhão com a energia de Sara. Os que querem festejar, vai ter aí muitos lugares para festejar. Festas lindíssimas aconteceram. Eu tenho visto pela internet lugares maravilhosos. Vários e vários santuários a Santa Sara se ergueram. Desde o mais pequenininho, dentro do altar no teu quarto, a grandes lugares, a fazendas, a lugares imensos em nome de Santa Sara. Alguns com uma conotação financeira, outros realmente com conotação religiosa, outros puxando para uma religião específica, no caso da Umbanda, no caso de outras coisas, mas o que importa é que ela é uma santa do povo. Não importa em qual religião você está invocando ela, ou se nenhuma, o importa é que você está fazendo e o nome dela está sendo falado. Eu só fico triste quando tentam tirar a verdade sobre ela, quando buscam quando falar de Sara, uma maneira preconceituosa. Eu estou para dizer que, fora a história que eu conto da lenda proibida, as outras, elas não me atraem porque elas colocam Sara sempre num lugar de subserviência, né? Como sempre as pessoas de coloração pretas ou escuras, ou o tom, né, da melanina assentada ou maior, são colocadas. É como nas novelas antigamente. Hoje, graças a Deus, não. Hoje, graças a Deus, as novelas estão aí forrados de protagonistas e histórias de todas as áreas sendo representantes do povo preto. Entendo em todas as áreas, não só na cozinha, não só sendo bandido, não só abrindo a porta de elevador, porteiro de prédio, não que essas profissões não sejam nobres, mas sempre colocando o preto como servente, servindo alguém, e nunca como uma história. E aí, no caso de Sara, é a mesma coisa. As pessoas inventam histórias sobre Santa Sara e qual é a ligação dela com Jesus, e inventam que ela foi a parteira de Jesus. Porque ela era uma serva. É uma serva de Maria Madalena, é uma serva de Maria, era uma serva de não sei quem. Serva, na época, porque os negros escravizados vêm muito depois, vem na época do descobrimento do Brasil, vem 1000 e poucos anos depois. Naquela época, todo mundo que não fosse nobre era escravo, porque você não tinha posse, só quem tinha posse eram os governantes, né? Eram imperadores, reis, todos esses assim, eram assim. Se você não fosse das famílias reais, você era plebeu. Os plebeus, os servos, eram servos do reino. E servo é escravo, entendeu? É diferente do escravizado que aconteceu com os negros, mas era escravo. Então sempre uma serva, e sempre era assim. E na época também tinha os escravizados, que eram vendidos. José de Arimateia era um mercador de escravos. Então as pessoas tinham posse sobre elas. Como é que a gente aceita, sabendo, ou até lendo a Bíblia, que Sara teria sido uma serva, ou de Maria Madalena, ou de Jesus ali, uma serva? Quando que Jesus teria escravos? Se ele abominava isso. O que ele pregava era a liberdade. Então não conclui. Como que Maria Madalena, sendo uma seguidora de Cristo, teria escravos, teria uma escrava disso? Como? Não pode, gente. Não funcionaria dessa forma. É uma escrava que ela foi parteira e que ela fez o parto de Jesus. Gente, Jesus, na história,
foi concebido sem pecado por Maria Imaculada, sem pecado, sem a presença de um homem. Se ele não precisou de um homem para ser gerado, ele ia precisar de uma parteira para nascer. Aí cai por terra todo o nosso Natal, o nosso presépio, porque se Sara foi a parteira de Jesus, por isso que ele tem tanta empatia com ela, como é que pode cair por terra? Cadê nosso presépio? Quebra tudo, joga fora, porque não tem. Falta um elemento. No presépio tem lá as cabrinhas, vaquinha, a manjedoura, isso, aquilo, tal, a estrela de Belém, tal, o anjo, tudo, mas não tem a parteira. Maria estava fugindo, estava num burrinho, em fuga. Parteira, que parteira? Então, é mais fácil aceitar isso do que aceitar que ela era filha de Jesus. Que ela é cale de pele e era filha de Jesus. Então, sempre tem que colocar numa posição. Ah, porque ela foi nos barcos das Marias, pegaram ela e jogaram no mar. Se ela era só uma serva, por que ela foi capturada e jogada no mar, gente? Se ela não tinha sequer importância em alguma coisa, então não tem, não bate uma coisa, não bate com a outra. Se ela é jogada no mar com o barco das Marias, tudo assim, é porque ela tinha alguma coisa. Ela foi disfarçada de escrava por José de Arimateia. Então ela usou um disfarce para quê? Para que não fosse perseguida pelos imperadores que queriam matar Jesus e toda a sua linhagem, né? Então, o que acontece? Esta é o contraponto. Ela era disfarçada de escrava e estava ali. Mas, por mais que as pessoas falem, eu amo, adoro Santa Sara, mas eu tomei tanto xingo, assim, de alguns, falando que adorava Santa, mas colocando ela nessa posição. Ou conta aquelas histórias, toda de devoção, aquele altar cheio de imagens, aquele monte de oferenda, e chamando ela de serva, colocando ela numa ponta, porque ela era assim. Aí quando ela chegou lá com o barquinho, ela ficou lá e ela saiu, aí ela encontrou uma tenda de ciganos, aí os ciganos ficaram com dor dela, recolheram ela e tal. E aí transformou ela em santa. Tá, ela estava lá, como se fosse uma pessoa em vulnerabilidade, como se ela estivesse mendigando, porque saiu de lá sem posse, sem nada, depois de um naufrágio. Aí ela chega numa tenda de cigano, o cigano acolhe ela, pronto, e aí ela vira santa do nada ali, adoração pro povo cigano. Sendo que o povo cigano também é um povo étnico, todas as etnias dão muito valor à linhagem de sangue. É muito importante. Então, por que ela viraria uma santa do povo cigano se ela não teria sequer a linhagem de sangue cigano? Né? Então, já não bate aí, né, gente? Então, por isso, ela se tornou a padroeira do povo cigano, porque os ciganos acolheram e souberam quem ela era. Ela era o santo graal. Ela era o que libertava o povo cigano. Ela era a profecia que Jesus deixou durante a crucificação. Porque quem fez os cravos da cruz foi um cigano. E ele pedia perdão durante a crucificação. E Jesus o perdoou, ele temia pela maldição que viria para o seu povo. Aí, o que acontece? Jesus vira para ele: o seu povo se sentirá liberto quando acolher aquela que vier das águas. E aí ficou esta profecia. Quando o barco chega, as pessoas tiram da embarcação as Marias, e Sara é a última a sair, porque era mais menina, era a mais jovem e estava trajada como escrava. Mas não só por isso, porque tinha que ser. Era a profecia. Quem retira é os ciganos que estão acampados ali. A empatia imediata, porque ela se torna o símbolo de libertação de uma maldição. Ela se torna uma mártir para o povo cigano. E aí ela desenvolve os passos de Cristo, que é a cura, os remédios, tudo, porque Cristo era um grande sábio, era um ser dotado de grandes poderes, na sabedoria, mais até do que o fantástico, né, do que os milagres da multiplicação e dessas coisas todas. Nós temos coisas muito mais importantes em relação a tudo isso. Então, gente, é muito importante que a gente saiba. Eu estou aqui para responder para vocês e falando, porque parece uma mistura de várias coisas, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, assista a lenda, que lá eu faço passo a passo e só sobre esse assunto. O que acontece? Aqui era o lugar de todas as festas. Aqui se tornou um ponto onde todo mundo vinha pela festa. Como aconteceu esse ano. As pessoas queriam saber da festividade. E aí Santa Sara se torna um pano de fundo, se torna um cenário, um lugar para selfie. E todos assim, eu sou devoto de Sara, mas eu aceito qualquer coisa que fale sobre ela. Eu não pesquiso, eu não ouço, eu não uso a lógica. Claro que se você for pesquisar, você vai achar muito pouca coisa escrita sobre ela, porque todas as coisas estão extremamente gravadas. Chama-se História Proibida, porque é uma coisa proibida, é uma coisa que vem dos ciganos mesmo, e principalmente dos ciganos especificamente daquela região, entendeu? Os Manushes, os Sintes, entendeu? Os Rons dali, e todo aquele público. E eu descendo, a minha descendência vem direta de ciganos daquela região.
Então, assim, por isso a gente tem esse vínculo. Já aqui no Brasil não é difundido assim, ela chegou muito depois, né? Teve toda essa ajuda depois. Então, o que aconteceu? Por que a gente não fez as festas? Eu levei o santuário para o castelo justamente por isso. O meu medo como pessoa era de estar aparecendo demais com as festas, colocando as festas à frente da santidade. Como a minha devoção com ela é verdadeira, a minha preocupação em falar e bater na tecla de tentar propagar a história verdadeira dela, de fazer as pessoas pensarem com o coração, como a própria Cruz de Camargo fala, minha fé está ancorada em meu coração, não na religião. Então o lema de Santa Sara é, minha fé está ancorada no meu coração, não nos dogmas, não nas histórias. Isso também seria o lema de Jesus, porque Jesus não fundou nenhuma igreja, não construiu sequer uma casinha, ele pregava assim, ó, ao público, né, a todos, era nômade. A pregação dele era nômade, tinha muito a ver. Os ciganos são perseguidos, muito mais perseguidos por conter um segredo que derrubaria todo um império religioso que mantém-se o mundo ainda, que é a história de Santa Sara. Então eu falo ela com muito orgulho, sem medo de represália e de retaliação. Acredite quem quiser, sem problema nenhum. Não é uma imposição, é um conto. Estou aqui, sento aqui no Palavra de Amigo para bater um papo com vocês. Então a pretensão de ter levado foi para que as pessoas focassem mais na oração a Santa Sara, na comunhão com ela individual. Também não quis colocar, já passaram por aqui sacerdotes de várias denominações. Romanos, católicos romanos, ortodoxos, papapá, todos. Não quis ficar com nenhum aqui fixamente. Tenho a bênção de um sacerdote importantíssimo, que é o que trouxe a relíquia, um respeito pela bênção que ele tem, mas fui convidado a ser um sacerdote também de uma religião, né, ortodoxa, de ser. Tive a proposta direto lá de cima, não aceitei. Por quê? Porque eu tenho a minha fé, a minha religião. Todo mundo sabe que eu sou um bandista. Mas eu também não vinculo Santa Sara à minha Umbanda. Eu tenho e também aceito e cultuo ela nessa. Mas no santuário eu não posso poluir, dando uma coisa só. Eu, representando o santuário, não posso. Agora, quem vem com a sua religião, cultua do seu jeitinho. Ali, ó, você vai lá, faz a sua oração do jeitinho, na sua língua, no seu idioma, no seu dialeto, do seu jeitinho. O santuário, ele é assim, aberto, é multirreligioso. As pessoas costumam falar muito assim, eu tenho um espaço ecumênico. Gente, você que fala sobre ecumenismo, tome muito cuidado, porque o ecumênico não engloba as religiões de matriz africana. Então é multirreligioso, de todas as religiões, tá? Então, às vezes as pessoas vão porque a gente ouve um falar e vai falando, vai replicando aquilo que ouve. Não é nem que tá errado, é que você só replica porque ouve várias vezes. E até falava isso também, porque eu fui corrigido. Então, ele é multirreligioso. Então é para todos. Então, assim, o dia de Santa Sara, para mim, sempre foi assim. Eu abri uma live, deixava às vezes ligado na capela daqui, para as pessoas entrarem ao vivo e rezarem virtualmente ali, dessa forma. Eu não pude fazer essa live e deixá-la aberta, por quê? Porque a frequência foi grande de pessoas rezando lá no santuário. E eu acho desagradável eu deixar um celular aberto numa rede social, onde um espaço público onde as pessoas estão vindo ali ou para processar sua fé ou para fazer qualquer outra coisa, estarem sendo expostas sem sequer saber que estão ali, ou numa rede social ou outra. Eu acho que isso é muito invasivo. Então, dessa vez não ficou aberto, porque ficou aberto durante o período pandêmico, de pandemia, onde nós estávamos fechados, as pessoas podiam orar de dentro de casa, tanto na gruta, quanto na capela aqui. Então isso era muito legal, era muito importante. E dessa forma que eu cultuo o santuário. Por isso não teve festa. E não porque já não era de praxe a festa ser no dia 24 e 25 de maio. Sempre foi no primeiro sábado de agosto, que é o que correspondia à promessa que eu fiz a Santa Sara. O santuário faz aniversário sempre no primeiro sábado de agosto. Isso sempre foi. A festa oficial do santuário, que é onde a gente criou aqui para ela,
através da minha promessa, sempre foi nessa data. O dia que comemora 24 de maio, comemora lá em Samarri-de-Lamé, é um dia conhecido por todos. E também questionável, porque a Slava, a Santa Sara, é um protesto. Não é uma festa, é onde os ciganos se vão lá, é muito importante. Quem conta sobre o culto a Santa Sara, Kali, é o canal da Embaixada Cigana do Brasil, tá? O rapaz que toma conta de lá, da Embaixada Cigana do Brasil, é muito legal, porque ele é um grande estudioso, e o canal dele é muito legal, porque ele fala, né, ele fala datas, tudo, ele é um grande pesquisador. E ele fala bem claramente como é feito o culto a Santa Sara lá. Toda a deficiência, ele fala que Santa Sara nunca foi canonizada, né, oficialmente não tem a canonização, que ela está lá. É muito legal. Veja lá, porque ele está falando a verdade sobre o culto a Santa Sara. É bem recente, ele fez dessa vez. Eu assisti, gostei muito. Então, quando a gente assiste, gosta e vai, é muito legal. Então, assim, é muito importante saber que esse culto a Santa Sara em Samarri-de-Lamé e o próprio local onde ela está lá é na cripta. Ela não está mais na gruta. A gruta dela já não existe mais. Ela está numa cripta, onde ela, para sair e para que os ciganos tenham acesso a ela, hoje, 2025, tem que ter toda uma negociação, uma luta. A própria missa dela, onde tinha ciganos, era feita dentro da cripta, para pouquíssimas pessoas. E outra, o dia 24 e 25 de maio, entenda, 24 é o dia que sai a imagem da santa, porque todos os ciganos acampam em volta, hoje não mais, hoje eles vão lá, mas antigamente acampavam, chegavam com seus bordões, tomam a cidade, cantam, dançam para que a santa saia e eles tenham acesso aos restos mortais e possam fazer o ritual de levar de volta lá. Porque o dia é um dia onde Samarri-de-Lamé ganhou este nome porque se chamava Petit Romé. E aí, por causa da chegada das Marias do Mar, ganhou o nome de Samarri-de-Lamé, Santas Marias do Mar. E isso as pessoas não falam e não sabem. É como se fosse a festa, né, da mudança do nome da cidade. É uma festa invocada para a cidade. Porém, a negociação e a briga entre os ciganos e a igreja, eles conseguiram que Sara saísse, mas não junto com a procissão das Marias do Mar. Saísse sozinha no dia 24 e as Marias saíram no dia oficial 25. Então, vários anos não saiu, o outro saiu. O culto oficializado mesmo ali luta, parece que tem apenas 90 anos, tá? De oficialização. Do contrário, era sempre aquela briga, aquela história. Eu tenho fotos, assim, de como era a cripta dela há muitos anos atrás. Era um lugar feio, jogado, a imagem ali bem danificada, uma imagem questionável, porque ela já foi modificada várias vezes e não se sabe se é a mesma que está lá na cripta, porque ela já não possui mais as mãos em prece. Então foram trocadas. Como é uma santa que não é oficializada pela igreja, então eles colocam qualquer nota ali e tentam tirar um pouco a história. Mas a parte ali dos restos mortais está lá, e os restos mortais das Marias do Mar também estão içadas lá no alto. Elas sim têm a imagem no barco, elas sim são branquinhas ali, né, figuradamente branquinhas, porque elas dão o nome à cidade, né? E Samarri-de-Lamé é a capital do distrito de Camargue, né, ali, que fica ali. Então, poucas pessoas sabem disso. Então, para mim, não é um lugar e nem uma festa que me comove, porque como eu sou tão devoto dela, ela, para mim, ela está aprisionada lá dentro. E a dificuldade, o preconceito do povo cigano ter acesso a ela é muito grande até hoje, tá? Muitas das igrejas proíbem a presença de ciganos nas missas, nos lugares, na entrada. Pesquisem, porque é isso. Uma coisa é a referência que nós temos no Brasil. No Brasil, nós temos uma flexibilização de tudo, né? Aqui tem uma miscelânea, aqui tudo tem um jeitinho brasileiro, mas lá na Europa a banda não toca assim como toca aqui, entendeu? Lá é muito radical, é muito, assim, direcionado a isso. Então, por isso que a gente fala sobre o questionamento de fazer isso assim, de festejar este dia. Porque a Slava, aí todo mundo, Slava, festa, tudo é dança e tal. Claro, tem tudo isso, mas o fundamento disso é fazer com que a santa saia da cripta e os ciganos tenham acesso e levem a sua padroeira até o mar. Os ciganos que são devotos de Santa Sara, que são essa etnia mais ligada lá, que já não é tanto a ver com os calons brasileiros, né? Os calons, a origem dos calons vem muito ligada a Portugal, né? Porque os ciganos vieram desde a época das caravelas, e é a etnia calon, e eles que estão aqui, realmente são ciganos mais brasileiros que tem, são a etnia calon, e que é maravilhosa, né? Nós, de outra etnia, que viemos bem depois,
No caso, meus familiares vieram bem depois, por causa da Segunda Guerra. Então, eles vieram para cá e não difundiram a cultura. Por quê? Porque a maioria dos ciganos não fala que é cigano. Por quê? Não conseguiria trabalho, não conseguiria ter. E como eram famílias mais abastadas de dinheiro, e na época da guerra fugiram para o Brasil, não por opção, não era por querer, era por falta de opção, tinha que vir. Porque os outros países estavam tomados pelo nazismo. Então, para trazer alguma coisa e conseguir dinheiro, quando chegaram, eles usavam a sua nacionalidade. Então entravam já no Brasil através dos portos como italianos, franceses, como no caso usava a nacionalidade, mas não usava a sua etnia. Por quê? Porque os ciganos já aqui predominantes aqui, já eram perseguidos, já eram um povo à margem. Então iam ser assimilados e tratados tal qual. E aí você não conseguiria colocar um comércio, você não conseguiria nada. E assim foi ganhando espaço. Então os ciganos vinham para cá, no meu caso a minha família é italiana, ela entrava como italianos, imigrantes italianos. E aí dentro da família se mantinha os costumes, mas muitos também acabavam casando com não cigano. Por quê? Porque as famílias não vieram todas. Então a negociação do casamento ficava difícil. Entendeu? E negociar um casamento cigano de um clã com outro clã totalmente diferente, é muito mais difícil isso acontecer do que você negociar um casamento com um não cigano, com um gajo. Entendeu? Então é bem complicado assim. Mas é que as pessoas não entendem, as pessoas só conhecem a parte folclórica dos ciganos, a parte mística, misteriosa, que é o que nós fazíamos aqui. A festa que a gente fazia aqui é a festa temática. E aí todo mundo se fantasiava, se vestia, gostava, dançava, coreografia, tudo isso. O que não é a realidade, tá? Não é bem a realidade. É uma releitura do que se pensa. É igual, já ouviu falar? Vamos fazer uma noite árabe. Aí coloca um monte de gente, de mulher, todas elas pondo aquelas roupas de dança do ventre. E a gente sabe que a cultura árabe é muito fechada. A maioria das mulheres usam até burca, tudo. Então, assim, tem a roupa da dança do ventre, mas ela não é exposta, assim. Mas é o que a gente relê, o que a gente entende sobre isso. Né? É igual quando lá fora também. Os gringos, quando vão se referir a brasileiro, só lembra da gente da escola de samba ou dos índios. Então, muitas das pessoas, dos gringos lá, nos veem muito tribal, ou então, todo o tempo todo dançando samba, né? Ou vestido de baiana. Então é essa figurativo que a gente tem lá, o arquétipo da Carmen Miranda, a gente anda com banana e frutas na cabeça. E a mesma coisa a gente faz isso também com a cultura cigana, a gente faz isso com a cultura árabe, né? Então quando a gente faz, a gente tem um jeito meio figurativo de fazer, e engraçado para quem é da cultura mesmo. Os mesmos indianos, né? A novela que retratou, a novela do clone e tudo, se você for mostrar as pessoas e o que foi feito ali na televisão, não tem nada a ver culturalmente igual. A gente tem uma visão dos ciganos, né, da novela da Glória Pérez, a gente tem a visão do Corcunda de Notre Dame, com a Esmeralda dançando e fazendo aquela coisa sensual, mostrando que era a Gina, na época a primeira foi a Gina Lollobrigida, que era toda sexy, que não tem isso entre a cultura de verdade, a verdadeira não tem. São coisas assim muito mais, são famílias muito mais castras. Mas eu falo, né, o momento Disney de cada coisa, né? Eu falo, aqui é um lugar maravilhoso, mas era meio que a Disneylândia cigana aqui, né? O que não é ruim, porque a gente não está depondo contra a cultura, mas sempre, toda e qualquer chamada de festa minha, você pode buscar aí na internet, desde o tempo que não era difundido tanto assim, todos sempre tem na frente, festa temática cigana, traje obrigatório, fulano de tal, a roupa assim. Fantasia. É um momento ali, nunca oficializando ali, que é uma festa tipicamente de cigano que você vai participar. Isso que tem que estar muito, muito separadamente. Antes, a apropriação cultural em relação aos ciganos estava maior, mas hoje, graças a Deus, a internet, neste ponto, foi maravilhosa, porque a população cigana tem voz, né? As mulheres, hoje em dia, têm uma liberação melhor, elas têm celular, elas podem falar, elas podem estudar, elas têm liberdade até para escolher seu marido e casar. Então, é muito importante. Então, eles têm voz na internet. Hoje em dia, o cigano está abertamente falando. Então, você vai falar com ciganos ali, ó, que nasceu, viveu e vive até hoje ali na pele todo o folclore que você inventa aqui. Se for pejorativo, todas as lendas, os mistérios, cigano rouba criancinha e tudo mais, cai na conta de quem vive mesmo o dia a dia. Quem usa aquela roupa como para ir no supermercado, para ir em qualquer lugar, para ir no hospital, tudo, está vestida de cigana, porque a roupa dela é essa. Não é só o dia que você quer dançar ou se apresentar, você veste uma roupa e vai, entendeu? Não, aquela vestimenta é a tradição dela. O cabelo,
comprido para baixo da cintura, sem cortar aquele cabelo, aquele manto, é diariamente, é religiosamente, e tem um motivo para ser. Ah, eu sou cigana, aí chega com o cabelo no toco. Cigana não usa cabelo curto, não pode. E não pode mesmo, porque é um símbolo dela. Claro que elas geneticamente, se o cabelo não tá crescendo, tá mais ralinho ou menorzinho, mas ela tem aquele cabelo ali. Mas o curto não. O curto é mau presságio. Deu um mau passo, cortaram o cabelo para mostrar que ela deu um mau passo. Isso vem desde lá atrás e até hoje manda. Lógico, uma franjinha, uma cor. Isso é a vaidade dela. E tudo isso estamos se liberando também bastante. Mas são detalhes que ninguém se atenta. Aí vai só mais na questão da vestimenta. E que para muitas ciganas de sangue é uma grande ofensa uma gajoa estar vestida de cigana assim, sem esse motivo. Claro que tudo está mudando e que a maioria das vezes as pessoas estão fazendo isso por respeito e por amor. E também a mistura com o cigano entidade, né? A gente não pode colocar, e tem que pensar 1000 vezes quando você difunde uma entidade que os seus. A própria etnia está viva, né? O indígena está vivo. O cigano está vivo. Então, assim, quando a gente incorpora uma entidade e ela faz um estereótipo, ela acaba caindo em cima daquele que ainda vive ali o dia a dia, todos os dias. Então, essa assimilação da cigana, pombagira e disso, daquilo, aí mãe fulana da cigana, que a cigana fez isso, que a cigana fez aquilo. Gente, hoje em dia, mais de 80% da população indígena e cigana são convertidas à religião evangélica. Então, assim, é muito chato você ver uma cigana ali que ela tá uma vestimenta, mas a fé dela é evangélica. E aí você vai chamar ela de macumbeira, vai achar que ela tem que fazer um trabalho para você. Sendo que isso é da religião Umbanda e não da etnia. Então, fizeram uma confusão muito grande nisso. E para os verdadeiros ciganos é uma dor muito grande. Então a gente tem que ser um pouco mais consequente em relação a isso. Nunca deixar sobrar uma entidade de um espírito, sobrar a conta da coisa ruim que você faça ali em nome daquela entidade, sobrar para uma etnia que é viva, que paga boleto, que vai presa, que precisa de hospital, que precisa de casa e que é perseguida na rua. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado quando você falar dos seus guias, veja o que você está falando dele e principalmente se é real com quem está vivo ainda. Então, tem que tomar muito cuidado com várias outras coisas assim. Mas a gente sentou aqui para conversar e falar sobre todas essas passagens. Esse vídeo deve ter ficado imenso. Mas é importante, gente, a gente parar e pensar no que a gente quer realmente. E principalmente quando a gente tem devoção a um santo, a uma entidade, a uma história. A festividade, ela é boa, ela é importante, ela é bonita. Mas o momento de fé não está só no dia da festa. O momento de fé está todos os 366 dias do ano. É ali que ela tem que estar sendo lembrada e feita. No dia de festa, você não saber nem que cor é o manto dela, que cor que faz, o que é, quem ela foi, nem a cor da pele dela, você ainda tem a confusão. Então é difícil você falar sobre isso. E que fé é essa se você não sabe nem quem ela é, quem ela foi e o que ela significa? Se você ainda confunde ela com a parteira de Cristo ou com uma escrava de Maria, Maria nunca teve escrava. Cristo pregava contra a escravidão, contra essas coisas todas. Então, vamos assumir, vamos tentar fazer um encontro com a verdade, que é bem melhor. Bom, eu e o Taquito, o cachorro mais famoso da internet, que está aqui cheio de carrapicho, porque ele corre esse sítio todinho. Tô aqui dentro de uns burdões. Precisa reformar todos eles, gente. Ficou muito tempo parado. E a pergunta que não quer calar, né, Taquito? E aí, vai voltar às festas aí? Provavelmente, gente. Eu realmente pensei e repensei. Estou querendo retomar, sim, as atividades festivas, enterrar o meu luto, que foi de pandemia, de 25 membros daqui perdidos para o Covid, né? E voltar, retomar, vou ver aí da onde a gente enxuga daqui e dali, para tentar fazer de volta nossas festividades. Mas sem misturar o momento de fé e que não fique só o culto a Santa Sara atrelada à festa. O culto a Santa Sara tem que estar ali. E também não quero atrelado à minha religião. Eu não quero que eu impor uma fé de Santa Sara para você. Eu quero que ela toque no seu coração. Eu quero que a fé esteja ancorada no seu coração e a minha no meu coração. Eu não quero impor o jeitinho de cultuar para você. Certo? Eu não quero essa mistura. Lógico que no dia de festa a gente faz aquela, né, toda aquela história. Mas uma egrégora bonita. Mas completamente multirreligiosa, acolhendo a todos sem problemas. Bom, eu fico por aqui, né, Taquito?
E lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com a fé e o amor de Santa Sara Kali. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e também assistir os próximos vídeos. Todos os dias tem previsão para vocês em A Carta do Dia. Uma pergunta para o tarô. Todo começo de semana sai a previsão dos signos através do tarô. Para vocês aí, ó, não perderem esse canal que tem sempre muita informação. Escreva aí tudo que você achou, dê seu palpite, fale, é uma palavra de amigo. Eu e você. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!